Oi, aqui é a Tamires do Resenhando Sonhos e a gente vai conversar sobre 5 lâminas partidas. 5 Lâminas Partidas é um lançamento da Galera Record da autora Mai Corland, com tradução do Carlos César da Silva, e foi uma das apostas deles aí de fantasia, com uma pegada um pouquinho mais adulta. Essa aqui é a estreia da Mai Corland escrevendo para adultos. Ela já tinha outros livros publicados mais focados no público infanto-juvenil e adolescente, e que chegou aí com esse livro que fez um pouquinho de barulho aí no seu lançamento. 5 Lâminas Partidas é o primeiro livro do que, por enquanto, está sendo listado enquanto uma duologia, e desde que eu ouvi falar desse livro pela primeira vez eu fiquei curiosa para ler, porque o livro prometia nos apresentar 5 personagens que são anti-heróis, assim, que não são 100% bonzinhos, não vão ser somente heróis na história, eles têm alguma coisa ali por trás, até porque a missão desse livro, o que eles têm que fazer nesse livro, exige um pouquinho de malandragem. Porém, antes de eu trazer a sinopse e contar um pouquinho pra vocês sobre o que eu achei, eu quero avisar que esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Então, a primeira e a segunda parte vão ser sem spoilers, você pode assistir sem ter lido o livro, e a terceira e última parte é um vlog de leitura onde eu fui lendo e comentando as minhas impressões e que vai ter spoilers então sobre a história. Então se você já leu o livro, você pode assistir o vídeo inteiro, mas se você não leu ainda, você pode ficar só com a primeira e a segunda parte. Depois que você lê, você volta aqui pra assistir a terceira parte com os meus comentários enquanto eu ia fazendo a leitura. Então vamos começar com a primeira parte, que é o unboxing, porque esse livro chegou num pacote super bonito por aqui. Vamos começar com o unboxing, porque assim, galera, eu tô esperando esse pacote tem meses. Assim, eu vi muita gente fazendo esse unboxing, mas eu sempre pulava porque eu queria ter a experiência também e tava muito demorado. Então vamos lá. Que a lâmina revele mentiras e segredos. Aqui tem uma espada. Você foi convocado. Prepare-se para revelar os segredos dos 5 criminosos de Yuzan. Use a lâmina para rasgar o véu e descobrir o que está oculto. Cada corte expõe uma verdade em um mundo sem mocinhos. Que o melhor mentiroso vença. Instruções para um unboxing épico. Segure a lâmina pela base. Tá. Deslize a lâmina suavemente sobre o papel. Compartilhe seus momentos de revelação com os 5 lâminas partidas. E não esqueça de marcar a Galera Record. Então vamos lá. Ai, que legal, gente. Eu gosto de press kits criativos. Valeu a espera, Galera Record. Obrigada. E aí aqui temos o livro, ele mesmo. Ai, que bonita ficou essa capa com esses detalhes laminados. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Realmente fica prateado. Ficou muito legal. Aí por dentro também é, ó. A capa por dentro também tem esse efeito na capa. Muito legal. Que o melhor mentiroso vença. Tô curiosa pra saber se eles são bons mentirosos mesmo. E aí aqui a gente tem o resto das coisinhas. Eu sei que tinha uma coisa muito especial nesse lançamento. Aqui tem os marcadores com os personagens. Sora, Ewin, Aeri, Mikhail e o Royo. O Royo tá com uma cara de brabo, hein? Veio uma sobrecapa, né? Eu lembro que tinha isso. Dá pra você envelopar o livro e deixar com a ilustração. Deixa eu fazer uma demonstração aqui. Se você quiser deixar diferente, né, na sua estante. Ele vai ficar assim, ó, envelopadinho. Ficou bonito dos dois jeitos, porque tá bem bonita esse acabamento dessa edição. Aí veio um flyerzinho. E essa parte aqui que eu tava curiosa é: utilize o filtro de realidade aumentada pra saber mais sobre os personagens. Então tem um filtro que dá pra você usar apontando pros marcadores, pelo que eu entendi. Vou abrir minha câmera, vamos abrir o QR Code. Olha só, aparece a capa do livro na tela e fala assim: aponte para a capa do livro para iniciar. Então, apontei para a capa do livro. Toque em um dos ícones ao lado para saber mais sobre os personagens. Ah, que legal! Eu vou botar uma gravação aí no lado da tela porque eu tô muito emocionada. Eu não vou conseguir ficar mostrando ao mesmo tempo. Então, vamos botar uma gravação aí. Cada um dos ícones é um personagem, né? Então, deixa eu tocar no Royo. Vamos ver. Olha, daí aparece. Ó, daí aparece mais sobre ele. Tudo o que ele sempre quis foi viver em paz. Mas o mundo não é nada justo e deve confiar apenas nele mesmo. Para juntar dinheiro, ele usa seus músculos para quem pagar bem. Às vezes é preciso ser violento? Sim. E ele faz o que for preciso para chegar aos seus objetivos. Mas qual é o limite? Vamos ver quem é o próximo. Essa é a Aeri. Ela é uma ladra. Ela é a ladra mais eficiente de Yuzan, capaz de roubar qualquer coisa. Seu maior desejo é ter a aprovação do pai. Contratada para assassinar o rei, ela vê essa grande chance e fará de tudo para conseguir sua aprovação. Existe algum limite para uma filha que quer agradar o pai a qualquer custo? Achei muito legal, gente. E aí tem os outros personagens aqui. Eu não vou tocar em todos eles e ler pra vocês, porque eu quero deixar para que vocês também tenham essa experiência, tá? Então façam esse processo, acessem o QR Code e usem o filtro. O filtro é no Instagram mesmo, tá, gente? O QR Code abre o filtro do Instagram e aí no filtro do Instagram você consegue ter toda essa interação que eu achei muito legal.
legal. Pode fazer com todos os livros agora, galera. Não quer absolutamente nada, a querida, né? Gostei muito, valeu a espera, tá? Da experiência de unboxing. Eu adorei, a caixa ficou muito bonita e eu achei a edição do livro muito legal. Nessa segunda parte, então, vou falar um pouquinho mais sobre o que é a história e qual foi a minha opinião, sem spoilers, porque eu já concluí essa leitura e quero dar aqui pra vocês as minhas impressões. Em 5 Lâminas Partidas, a gente vai conhecer um reino aqui que tá sendo governado por um deus rei, que é o deus rei Juno, e ele estabeleceu aqui um reinado onde os ricos estão ficando mais ricos e os pobres estão ficando mais pobres, e obviamente não tá sendo uma experiência muito positiva para a maioria das pessoas que não estão aqui numa posição de poder. Então alguém vai contratar 5 dos mentirosos aqui mais habilidosos desse reino, que tem artimanhas, habilidades, capacidades diferentes aqui, para tentar matar esse cara. O problema é que o nome Deus no nome dele não é à toa. Ele é imortal. Então, matar uma pessoa imortal não é exatamente uma tarefa fácil. Porém, a gente sabe que toda vez que essa palavra existe imortal, ela vem com algumas questões aí, vem com algumas exceções. E aí, talvez, uma das coisas que é mais interessante aqui é que não é uma competição. Não é quem mata o rei primeiro. É um trabalho em equipe. Então, esses 5 estranhos precisam se juntar, entrar em acordo com o plano, cada um deles executar muito bem a sua parte, porque não há aqui espaço para erros, e concluir essa missão, que é matar esse deus rei. Mas é claro que cada um desses personagens vai ter os seus objetivos aqui ocultos, e isso a gente vai descobrindo ao longo da leitura, porque o livro vai nos apresentar ponto de vista para cada um desses personagens. Então não só a gente vai conseguir ver a visão que os outros têm sobre eles, quanto a real voz de cada um deles aqui, sobre como eles veem os outros e também sobre quais são os seus reais objetivos e como as coisas estão funcionando na cabeça de cada um sobre essa missão aí de matar esse rei. Essa edição na pré-venda, como eu mostrei pra vocês aí, veio com os marcadores, com as ilustrações de cada um dos personagens, o que, como vocês vão ver no vlog, foi muito útil. No começo eu ficava assim, memorizar cada um, porque eu não sou a maior fã de muitos pontos de vista, mas eu acho que aqui foi interessante ter esses pontos de vista, e não é só esses 5 personagens que a gente tem ponto de vista, existe pelo menos mais um personagem que vai ser um adendo extra pra essa história. Esse livro vai apresentar uma coisa que eu acho que é muito interessante nessa questão do anti-herói. Um anti-herói, ele não necessariamente é um vilão na história. Ele só é aquela pessoa que ele não se coloca numa posição de abdicação, né, e de bondade acima de tudo. Não. Às vezes ele vai precisar fazer algumas coisas que são questionáveis, às vezes ele vai precisar se defender, vai precisar matar, vai precisar cometer aqui algum ato, e é essa a apresentação que esses personagens vão ter pra gente. O legal aqui, e eu acho que é uma artimanha interessante da autora exatamente pra pescar os leitores, é que todos esses personagens são charmosos à sua maneira, mas também terem personalidades que são marcantes e com traços que normalmente cativam o leitor. Então, em cada um desses personagens a gente vai encontrar algo que possa se relacionar com, e isso fazer com que a gente fique apegados a eles de formas diferentes. Eu estabeleci os meus favoritos durante a leitura. Pra mim, a Eri e o Royal são, de longe, os melhores personagens aqui. Eu gosto muito da persona de cada um deles. Ele que é o mercenário ranzinza, que tá sempre reclamando de tudo, que acha que todo mundo é muito suspeito, que nunca sorri, que tem um passado, né, cheio de coisas traumáticas aí também, mas que tá ficando fascinado pelo oposto dele, que aqui é representado pela Eri, que é uma ladra extremamente habilidosa e que, além de ser muito animada, muito alegre, de estar sempre resolvendo as coisas de um jeito muito leve ao redor dele, enquanto ele estaria enfrentando as coisas de uma forma um pouco mais agressiva e de cara fechada, também é uma personagem que se preocupa em estar bem vestida, em dormir numa boa cama, em tomar um banho, que são coisas que talvez pra ele não seriam prioridade. Uma coisa que é interessante sobre esses personagens é que eles vão estar sempre agregados, assim, então eles não começam a história juntos. O livro, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, talvez a maior delas, é a parte em que a gente conhece esses personagens sozinhos e começa a ver eles se juntando bem aos poucos. Então primeiro eles vão ir se juntando meio que de para, e depois, quando a gente já tá muito perto da metade do livro, é que eles efetivamente vão se encontrar enquanto um grupo e começar a interagir enquanto um grupo, e aí surge toda uma outra
dinâmica aqui também, porque afinal de contas esses personagens não se conhecem, eles têm um objetivo em comum, mas esse é somente o objetivo público, então tem coisas aqui que cada um deles está ocultando, e se eles estão ocultando nada, tira da cabeça que os outros aqui também possam estar ocultando, né? E eu acho que é uma das coisas que eu também achei mais legais desse livro, porque normalmente quando a gente começa a ler livros assim, né, que vão ter um bando de personagens aleatórios que se juntaram na vida, esse grupo já tá formado, né? Então o foco tá muito mais em contar o crime, o roubo, ou o que eles a missão, né, que esses personagens vão ter que cumprir, do que a gente saber mais sobre o background desses personagens. E aqui a autora faz a escolha de primeiro nos introduzir esses personagens separadamente, contar um pouquinho sobre a história de cada um deles, sobre os objetivos dele, nos introduzir uma personalidade para cada um deles e depois juntar eles com um grupo. E aí também se obrigar a apresentar toda uma nova faceta, que é o trabalho em grupo, é como cada um deles vai enxergar o outro aqui. A história vai se apresentar em capítulos que são curtos, e pulando de um ponto pro outro e conseguindo, especialmente depois que vê eles todos juntos, ver a história por pontos diferentes, assim, e de como cada um deles está reagindo também a isso. Uma coisa que também é importante é que esse livro não é uma romantasia, tá, galera? O foco desse livro não está no romance. Vai ter, sim, interesses amorosos aqui. Um deles aqui bem mais presente nesse livro do que outros, mas é porque já existe um histórico aqui, não é uma coisa que surge. Já os outros personagens vão ter momentos em que alguém vai chamar a atenção deles, ou que eles vão se aproximar de alguém, mas o foco do livro não tá no romance em nenhum desses casais, porque até o casal que tá, de certa forma, mais estruturado dentro da história, um não confia 100% no outro. Então eles também estão assim, será que eu não tô dormindo com o inimigo? Os personagens estão na casa ali do começo dos 20 anos, então todos eles são adultos. A história tem cenas de ação, tem cenas de violência, tem cenas de tópicos sensíveis, inclusive o livro abre com um grande alerta de uma lista bem grande de várias coisas que você pode encontrar aqui. Tem cenas que são muito legais de ação. O world building é bem salpicado assim na história, então a gente vai conhecer algumas coisas, vai conhecer vários dos principais nomes políticos assim, mas nenhum dos fatos a gente vai aprofundar muito, então é realmente para setar o background pra gente entender por que é importante mudar o cenário político aqui e quem são os principais nomes dentro desse cenário. Agora, no que diz respeito a mentiras e segredos aqui, todos os personagens têm alguma coisa oculta, todos os personagens têm algum outro motivo. Alguns desses motivos vão ficar claros pro leitor logo de cara, outros a gente vai ir descobrindo ao longo da história, então meio que até quase as últimas páginas do livro tem alguém escondendo alguma coisa. E isso é bem legal porque meio que a gente conhece os personagens, mas não conhece tão bem assim os personagens, então é uma sensação legal. Tem uma coisa específica que acontece no final desse livro que eu tinha pensado que tinha alguma coisa estranha com relação a esse assunto. Eu não consegui, tipo, adivinhar antes do livro chegar no final, então foi uma revelação bem legal, assim, de ter recebido durante a leitura e de ter ficado surpresa com o que acontece. Aí, talvez eu, enquanto uma leitora adulta de muita fantasia aí, eu acho que a autora podia ter pesado ainda um pouco mais a mão nesses aspectos, porque como eu falei pra vocês, eles são muito carismáticos, né? Então, às vezes, um personagem vai ficar um pouquinho mais alto na balança, outro vai ficar um pouquinho mais baixo, mas logo a história vem corrigir isso, sabe? Todos eles têm coisas na vida deles que justificam muito das coisas ruins que eles fazem. E aí, nesse aspecto, eu acho que a autora até podia ter pesado um pouco mais a mão e ter trazido algumas coisas mais sérias, assim, pra história, pra deixar o leitor um pouco mais desconfortável também com esses personagens, sabe? Eu acho que durante a leitura toda eu estive sempre muito confortável com esses anti-heróis, com as mentiras que eles estavam contando, e poderia ter sido uma sensação um pouco mais ambígua, assim, e mais incômoda no leitor. O bom disso é que aproxima muito mais o público também, e aí a gente, obviamente, gosta muito mais de gostar dos personagens que a gente tá lendo do que não gostar deles. Mas o título, gente, ele é bem pertinente, tá? Todos eles são meio quebrados de alguma forma, com alguma coisa que aconteceu, com coisas que ainda estão acontecendo na vida deles, e fica muito claro pro leitor quais são todos esses aspectos ao longo da história. Então, pra você que tá procurando uma história de fantasia que não vai ter personagens adolescentes, em que a missão é um pouquinho mais séria, em que esses personagens não vão ser 100% bonzinhos, mas que ainda assim a gente vai ter política, vai ter world building, vai ter puxada de tapete, eu acho que 5 Lâminas Partidas é sim uma boa opção. E não é um world building extremamente detalhado, não é uma história extremamente complexa, é muito mais sobre a entrelinha da relação desses personagens, e principalmente eu acho que uma das coisas mais interessantes do livro, pra mim pelo menos, foi ver esse bando se formando e o como eles precisam aprender a
se relacionar um com os outros e tentar encontrar formas também de confiar um com os outros, mesmo que eles saibam que nem eles são confiáveis de verdade. Mas cada um é habilidoso à sua maneira. Um é um mercenário, guarda-costas, o outro é um espião muito bom. Aí a gente tem um príncipe exilado aqui que já fez e aconteceu muitas vezes. Temos uma ladra muito habilidosa também e uma assassina, que é capaz de encantar qualquer pessoa e de matar muito silenciosamente. Então eles têm habilidades que se complementam, eles são muito bons individualmente, mas eles também precisam ser muito bons juntos para isso dar certo. E é essa dinâmica que eu acho que carrega realmente a história, a dinâmica dos personagens e o desenvolvimento da relação que eles desenvolvem entre eles. Então, se esse é um tipo de história que funciona bem pra você, eu acho que você pode gostar de 5 Lâminas Partidas. Eu me diverti muito com essa leitura. Eu fui percebendo muitas dessas coisas que eu falei pra vocês enquanto eu lia, obviamente, e vai ser um pouco do que eu vou comentar na parte do vlog, mas essa vibe realmente de ver um grupo de personagens tão diferentes se juntando foi algo que eu achei legal, porque a maioria dos livros que eu já li que tem esse foco, né, de a gente ter um bando que sai em missões, né, um grupo que sai em missões, a gente já começa o livro com esse grupo pronto e no máximo tem um ou outro adendo ao longo da história, e aqui realmente foi começar do zero, né? E isso é o que sustenta a história, talvez mais até do que a missão. Eu falei pra vocês que o livro é dividido em 3 partes, né? Então assim, a primeira metade do livro é muito sobre a introdução deles separadamente, depois eles começando a se conhecer e indo em direção ao local em que eles precisam efetivamente executar o plano. E o plano mesmo, galera, eu diria que são as poucas páginas finais, tá? Então, as etapas do livro são divididas dessa forma e a gente vai se envolver muito mais com esses personagens do que com os interesses pessoais desses personagens, de por que eles querem que esse plano dê certo. Eu gostei bastante da escrita da Mike Orland, com certeza vou ler o segundo quando ele sair aí, porque eu quero saber o que vai acontecer no final dessa história, se o que aconteceu aqui no final desse livro vai ir por um lado ou vai pro outro, porque tem 2 caminhos aqui bem distintos pra onde essa história pode ir. E vou deixar essa recomendação aqui pra você. Se por acaso você for parar de assistir o vídeo por aqui, o link do livro tá na descrição do vídeo pra você garantir o seu, e aí depois você volta aqui pra me contar o que você achou e assistir a terceira parte desse vídeo, que é o vlog de eu fazendo a minha leitura, e que aí é com spoilers, tá, galera? Então, a partir de agora, eu deixo vocês com meus comentários parcelados de vocês vendo eu montando esse quebra-cabeça aí ao longo das minhas sessões de leitura e comentando com vocês o que eu ia achando sobre cada um dos aspectos e como foi a introdução a esses personagens e a esse livro. Novamente, a partir de agora, com spoilers. Bora iniciar a parte de vlog deste vídeo comigo fazendo o meu primeiro o pitch pra vocês. Eu li até o capítulo 7, tá? Que é o momento em que a gente é introduzido a todos os personagens, aos 5 protagonistas do livro, né? Pra assim dizer, não vou... Aqui tem um barulho, então eu vou ficar mais pra cá. Então vamos lá. Uma coisa que eu tô achando bem legal é por causa dos marcadores. É página 64, tá, gente? Que eu tô início do capítulo 8. Por causa dos marcadores, que tem as carinhas, toda vez que começa um capítulo que é uma pessoa que eu não conheço ainda, ou até que eu já vi, só pra confirmar, eu olho nos marcadores, porque agora já consegui atrelar o nome a cada um. Então o visual ajudou bastante. E não é à toa que eu tô com os 5 marcadores dentro do livro. E agora com o capítulo 7 eu fui introduzida a todos eles. Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre a Sora, porque ela é a única que tá isolada. Os outros 4 personagens estão de parzinhos. Então a Sora, ela foi vendida quando ela era criança. E ela agora é posse de um cara que treinou ela pra ser uma assassina. Então ela é uma assassina e ela mata pessoas sob a ordem dele em troca de pagar uma dívida aqui e também manter a irmã dela segura. Então ela faz isso pra ajudar a irmã e ela foi treinada enquanto assassina. E aí esse cara que possui ela, por assim dizer, né, possui o controle sobre a vida dela, ele fala pra ela: se você for lá e matar esse deus rei, eu te concedo a tua liberdade e a liberdade da tua irmã. Então ela vai em direção a essa missão. Aí na outra ponta a gente tem quem? Royo, que é quem abre o livro. Ele tem essa cicatriz aqui no rosto, na verdade ele tem várias cicatrizes ali. Ele resolve problemas, ele é contratado pra executar certas tarefas. E aí um belo dia ele é abordado por uma pessoa misteriosa, e essa pessoa misteriosa quer conversar com ele, ele fica muito relutante de se ele vai, porque ele acha muito estranho a forma como ele foi abordado, até que não tem mais como evitar, e aí ele vai atrás. Essa pessoa é a Aerie. A Aerie é a pessoa que por enquanto eu conheço menos, assim. Daí a Aerie, ela quer uma pessoa que acompanhe ela até o destino dela pra matar o
esse deus rei. Então, ela pede para o Roy ser meio que o guarda-costas dela. Então, esses dois vão caminhar juntos na história, pelo menos agora no começo, né? E aí os outros dois, que é o Éowyn e o Mikhail, também vão ficar juntos. O Éowyn é um príncipe, ele é o irmão desse deus rei aí, todo mundo quer matar. Tem um motivo pelo qual ele é chamado de deus rei. Aqui no último capítulo, no capítulo que os dois se encontram, a gente recebe essa informação, que é por causa de uma coroa, que é um item mágico aqui. Enquanto a pessoa, né, o rei, estiver usando essa coroa, ele é imortal. Então não é necessariamente matar o rei, esse deus rei. É tirar essa coroa da cabeça dele, que aí eu tirar a coroa da cabeça dele e o resto é detalhe pro cara não ser mais rei. Então essa é a missão. E aí o Éowyn, ele é esse príncipe, só que ele foi dado como morto há um tempo atrás. Ele cometeu uma situação que não é muito falada por enquanto ainda, mas ele foi condenado à morte e ele foi enterrado vivo com a cabeça dele pra fora, e aí teve uma tempestade de areia e ele conseguiu escapar. Então ele tava vivendo disfarçado esse tempo todo aí, sem ninguém saber que ele tava vivo, até que ele é abordado pelo Mikhail. E os dois tinham um negocinho aqui. Os dois tinham um negocinho aqui. E aí o Mikhail aborda ele e fala assim: o que você acha de matar seu irmão, hein? Acho que pode ser uma boa ideia. Se a gente mata seu irmão, você é o próximo na linha de sucessão. Então, quem sabe a gente faz isso acontecer. E aí os dois saem. Então, nesse momento da história, que é capítulo 7, estão Mikhail e o Éowyn juntos, indo numa direção, saindo de lugares diferentes. A Aery e o Roy saindo de um outro lugar. E a Sora é a única que tá indo sozinha. Na verdade, ela não tá indo sozinha, ela tá indo com o filho do cara que detém o contrato dela, mas a gente não conheço ainda muito bem essa figura, a não sei que ela chamou ele bastante de inútil. Risos. Então, vamos ver. Os capítulos são super curtos, tá? De cada um dos personagens, então foram 7 capítulos aí bem tranquilos e renderam 63 páginas, então um pouquinho menos de 10 páginas por capítulo, que é uma boa quantidade de páginas. Eu tô curiosa pra algumas coisas, pra saber um pouco mais, especialmente sobre os personagens que acabaram de entrar na história, né? Que é o Mikhail, que só teve essa introdução por parte do... eu ainda não lembro o nome dele. Éowyn. E a Aery também só teve um capítulo, que é a que vai com o Roy, então eu tô curiosa. Mas ela parece ser super divertida, eu gostei bastante da abordagem dela, porque apesar dela tá indo matar uma pessoa, ela tava muito insegura na hora de abordar o Roy, então ela tava tipo, ai, será que eu tô fazendo certo? Então, eu achei ela muito engraçadinha na cabeça dela, assim. E o Roy é todo desconfiado e parece ser um personagem legal, tipo, parece ser uma dupla muito improvável, assim, os dois, porque ela parece ser mais alegre e saltitante e ele é o típico grumpy. Então vamos ver como é que as coisas andam e em que ponto da história, né, o quanto tempo vai demorar pra eles se encontrarem. Mas a leitura tá fluindo super bem por enquanto. E tem uma coisa sobre a abertura desse livro. Tem um alerta de 42 gatilhos, tá, galera? Na verdade, não é gatilho, é assuntos que o livro pode falar. Então, o primeiro bloco de texto é assim. E aí, assim, tem de tudo um pouco, tá? Algum tópico específico se certifique de fazer essa leitura, da lista de tópicos aqui. E aí, depois tem a nota da autora. Na nota da autora, ela é uma coreano-americana que foi adotada. Ela fala que a Coreia tem muitas mitologias que são interessantes e que ela se inspirou nas vivências dela e nas coisas que ela conhece para escrever esse livro, além de ter pesquisado muito sobre essas mitologias. Mas que não necessariamente essa história tá ancorada em um local específico ou em uma mitologia específica, né? Então não é para ser considerado uma ficção histórica. Aí uma coisa legal é que na abertura, a gente tem aqui na parte de trás da capa, né, os mapas, tá, gente? E no início de cada capítulo, além de falar de quem é o ponto de vista que a gente vai ler, tem aonde a pessoa tá localizada. Então, o Éowyn e o Mikhail estão em Follow e os outros personagens estão mas eles estão em lugares diferentes. A Sora tá aqui mais embaixo, o Roy tá um pouco mais aqui em cima, então eu imagino que eles vão se encontrar talvez no meio do caminho aqui. Então dá pra gente acompanhar também pelo mapa conforme os personagens vão se mexendo aqui na história. Olá, algum tempo depois, eu estou na página 162, que é o capítulo 21. E no capítulo 21 tem o ponto de vista do Chi-Young, que é o mocinho que está acompanhando a Sora. Vou ficar fazendo isso o vídeo inteiro. Ele é o filho do cara que tem o contrato dela. Então é o dono dela, né? O filho do cara que é dono dela. E, assim, os parzinhos também estão demonstrando interesse um pelos outros. Tirando o casal que já tá explícito desde o começo, que é esse aqui, que é do príncipe com o espião, os outros não são casais.
mas um nota o outro, assim. Então, tipo, não tem romance, mas dá pra ver que, tipo, eles reparam um no outro. E aqui tem essa tensão meio inimigos, porque além dele ser o filho do cara que tem o contrato dela, ele também foi responsável por um ato aqui que ela tem muito marcado enquanto algo que foi contra a irmã dela. Então, ela tem muitas ressalvas aqui contra ele. E é ele que tá meio que acompanhando ela, escoltando ela até lá. O pai dele não falou pra ele o que foi que ele pediu pra ela fazer, né? Ele sabe que ela é treinada como assassina, que ela serve o pai dele e tal. Ele sabe tudo. Mas o pai dele não falou pra ele ter, tipo, a chance de negar que ele não sabe o que o pai dele tá armando. Porque o simples fato de você falar algo, tipo assim, eu vou matar o rei, eu quero matar o rei, enfim, já é traição e já é motivo pra morte. Então, negar que sabia das intenções, o que foi comunicado das intenções, né, pode salvar a vida dele. E o Mikhail, que até então não tinha tido também um capítulo, agora também teve capítulo, né? Eu vi ele, mas pelos olhos do Ewin. E assim, agora, 161 páginas no livro, meio que já fiquei sabendo muitas coisas sobre muitos personagens. Então, eu já descobri por que o Ewin foi preso e o fato de que ele tava brabo com o Mikhail, porque o Mikhail não tinha defendido ele. Mas no capítulo 20, o Mikhail explica pra ele, na verdade, o que aconteceu, né? Como foi o comportamento do irmão dele e como foi o comportamento dele e como foi que, tipo assim, as coisas aconteceram, apesar de o Ewin parecer que era o pior cenário possível depois da morte, né? Porque ele não acha que ele deveria ter sido exilado. O fato dele não ter morrido é uma consequência de planos que o Mikhail executou. E aí, na outra ponta, a gente tem a Airi e o Royo. Ela também já contou algumas coisas sobre ela, sobre o pai dela, mas também acho que a coisa mais importante aqui é saber que ela tá indo ao encontro do mestre dos espiões. Que o próprio Roy, ele fala assim, então vai envolver mais pessoas? Não gosto, né? Não sei, a gente tem que... Será que dá pra confiar nessas outras pessoas? E aí a Iri fala, olha pra mim, garoto, você acha que eu vou conseguir dar conta? E todo mundo é muito fudido aqui, com o perdão da palavra, assim. Eles todos... Como é que eu vou dizer, assim... Pensando no título do livro, né? 5 lâminas partidas. Esse partido, né, mostra que são 5 personagens meio quebrados, assim, 5 personagens que tiveram momentos na vida dele em que as coisas não foram tão bem e essa situação transformou eles, de alguma forma. Seja por atos que eles cometeram, ou seja por atos que outras pessoas cometeram por ele, ou alguns pela influência. Então, por exemplo, o Roy, ele tem uma coisa que assombra ele, que tem a ver com uma menina que ele gostava, assim, eles estavam tendo um relacionamento, e aí foram atrás dele e acabaram matando ela. Então ele tem essa coisa na cabeça dele de que ele é o responsável pela morte dela, de que ele podia ter salvado ela e tal, mas isso assombra ele. Daí a Airi tem um negócio com o pai dela, o Mikhail também acabou contando um pouquinho sobre a família dele, e também dá pra ver que tem umas coisas estranhas. A Sora tem todo o rolê dela ter sido vendida, né, e também do que aconteceu com ela mais jovem. Então todos eles têm um background aqui que ofertam problemas, né? E o próprio instinto, né, desse príncipe e tal. Mas não só eles tiveram essas coisas, como eles também fizeram coisas ruins, assim. Então são personagens que nenhum deles é 100% bonzinho. É claro que a gente pode colocar aqui a culpa de muitas dessas coisas na situação, né, na vida deles, em como eles foram parar na posição que eles foram parar, que nem sempre é responsabilidade deles, uns mais do que outros aqui, mas que todos eles já cometeram situações aqui. E o que talvez seja interessante da narrativa, e que é um pouco diferente, é que como eles estão se relacionando só entre eles ainda, né, e todo mundo é fudido aqui, como eu falei, eles não ficam levantando julgamento um no outro, tipo, não ficam um apontando o dedo pro outro, falando, ai, não, mas olha quem tá falando, não sei o quê, ou tipo, um se exaltando em cima do outro, porque todos eles sabem que eles têm culpa no cartório de alguma forma e tem problemas aqui pra resolver situações, né? Então, tá todo mundo indo em direção ao mesmo objetivo. Então, assim, eu tô curtindo por enquanto, mas também tô um pouco intrigada sobre quando é que a gente vai ver esses personagens se juntando na história. E o quanto deles juntos a gente vai ver. Porque quando eu li a sinopse, eu achei que eles iam se juntar logo de cara. A gente já ia iniciar o livro com eles meio se juntando. Mas, andei 20 capítulos, estou na página 161 e eles ainda não se encontraram, né? Então são os parzinhos formados. Então eu tô ansiosa pro momento em que eles vão se encontrar e como que vai funcionar essa dinâmica deles, assim, sabe? Se eles vão ficar muito separados um do outro, ou se eles vão acabar entendendo que um vai complementar a habilidade do outro, se eles já vão revelar no que cada um é bom, sabe? Como é que cada um deles vai se comportar agora que eles já estabeleceram meio que as duplas, né? Que vai tocar a história e como eles vão interagir uns com os outros. Então eu tô curiosa pra chegar nesse momento, espero que não demore muito, mas por enquanto eu tô gostando e a leitura tá andando super bem, assim. E eu gosto deles. Eu acho que a minha dinâmica favorita é o Royo. E aí, Airi. Eu quero chamar ela de Auri. Airi. Eu acho que essas duas têm a dinâmica mais legal.
legal porque eles têm a personalidade mais oposta, assim. Teve um momento em que ela salvou ele num barco e ele ficou tipo, o que aconteceu? Que eu achei muito engraçadinho, então eu gosto muito deles, são o meu conjunto de personagens favoritos por enquanto. Essa dinâmica aqui, eu tô um pouco preocupada com ela. Eu tava um pouco preocupada com ela, mas agora eu acho que como eles revelaram meio que assim, tipo, eles sentaram e conversaram, eu acho que vai deixar a dinâmica deles mais legal daqui pra frente, porque meio que baixou um pouco a poeira, assim, do que tava, que eles estavam se bicando muito de um jeito meio chatinho, assim. Mas agora ele parece que eles estão bem. E essa dinâmica aqui eu ainda tô entendendo. Agora eu entrei no capítulo desse personagem, né? Que não é um dos 5 protagonistas listados. Então vamos ver se eu aprendo um pouco mais sobre ele. Porque eu gosto dela. E eu gosto também que ela, tipo, ela repara nele, mas ela fala, não, mas eu não posso me esquecer que ele foi filho da puta comigo, né? E que ele fez coisas pra pessoas que eu gosto e tal. Mas pelo andamento da carruagem, assim, de todos eles, tipo, revelando coisas e mostrando coisas, provavelmente o Chaeyoung tem uma história por trás aqui também. Mas é aquela coisa, tipo, eu sou mal, mas eu tenho um coração. Essa é a sensação que eu tenho de todos esses personagens, assim, tipo, eu faço o que eu tenho que fazer pra sobreviver e às vezes vai dar a cara de alguém e isso vai prejudicar alguém, mas eles se encontraram, tá mais ou menos na metade do livro, o que é bom. Eu tô no capítulo 40, que é página 261, então um pouquinho depois de 50%, porque esse livro tem 458 páginas. Uma coisa que é interessante sobre esse livro é que eu já li algumas quantas histórias em que a gente tem um grupo de pessoas que a história funciona quase como um found family e esse grupo de pessoas acaba se tornando um bando e esse bando tá envolvido em alguma missão ou alguma coisa assim. E aí normalmente o livro é a missão. Mas quando o livro começa, esse grupo já tá montado. Né? E o que tá acontecendo em 5 Lâminas Partidas é que a gente tá vendo esse grupo se formar, conhecendo um pouquinho sobre o background de cada um desses personagens, sem saber ainda como é que é a relação do presente. Então, quando eles se encontram aqui, que é um pouquinho antes, então, dos 50%, é que começa a se formar. E eu tava curiosa pra ver como é que ia ser essa dinâmica deles. O que eu tô achando, o que eu achei interessante ou diferente sobre essa dinâmica, tirando o fato. E o meu óculos tá imundo. Nossa, eu preciso muito limpar, mas nenhum dos meus paninhos tá aqui perto de mim. Quando eles se aproximam, eu achei que ia ter um pouco mais de receio entre eles. Mas não. Eles até estão interagindo super bem e de forma bem amigável e até tendo algumas conversas um pouco mais profundas do que eu tava esperando que fosse acontecer. Mas é porque, pelo menos nesse primeiro momento da história, da apresentação deles, todas as partes aqui, em teoria, estão caminhando para um objetivo comum. Então eles não são concorrentes. O que, quando eu li esse livro, eu tinha ficado em dúvida. Eu entendi que eles iam trabalhar juntos, mas como tinha essa coisa de uma recompensa, né? De que talvez eles fossem ser concorrentes. Nesse momento, não necessariamente. Tipo, eles não se apresentam enquanto concorrentes. Eles não olham uns pros outros enquanto concorrentes. Por isso que eu comecei a pensar exatamente nessa junção deles enquanto um bando. Não sei se todos eles vão terminar o livro enquanto amigos ou enquanto nessa mesma configuração. Por quê? Porque alguns deles estão escondendo outros segredos, né? O objetivo inicial não é mais o objetivo final, ou, aliás, talvez não seja o objetivo final, mas não é mais o objetivo total. Tem alguma outra coisa que surgiu. E alguns deles estão segurando algumas informações. Então, por exemplo, o príncipe exilado sabe um negócio lá sobre a Sora, né? Sabe de onde ela vem e conhece o pai dela e para... Daí, o Royal, ele tá participando disso porque ele aceitou esse trabalho porque ele precisa de dinheiro pra liberar alguém. E aí o príncipe exilado fala que se ele assumir o poder, ele vai revogar esse decreto, né? Então ele jura lealdade pra esse príncipe, mas ele não conta que ele tá jurando lealdade pra esse príncipe porque ele tem alguém que ele quer ajudar, né? Apesar de o príncipe já meio que pensar um pouco sobre isso. A Airi, ela, quando eles se encontram, a gente entende qual é o rolê dela, né? Ela tem um rolê ali meio mágico em que ela é muito rápida, e ela é que vai ser efetivamente responsável por roubar a coroa, né? E a Sora vai ser a responsável por dar o beijo de misericórdia, por assim dizer, né? Nesse Deus Rei aí. Só que, então, eu acho que o Mikhail tem alguma outra coisa ali, que ele também tá segurando, e agora a gente também descobriu o rolê da irmã, né? Daquela mensagem que a irmã tinha passado pra ela e que, na verdade, ela percebeu que ela tinha entendido errado e que ela faz essa leitura, então, de que a irmã dela tá morrendo e se a coroa deixa a pessoa imortal, então, de repente, tem como ela salvar a irmã de outras formas, mas como que ela vai pegar essa coroa, sendo que a coroa quem vai pegar é a Airi. Então, os personagens estão tendo que pensar em coisas à frente. A Airi tem alguma coisa sobre ela também que eu ainda tô pensando que
talvez tenha outra coisa ali além dela só querer se provar e tal. Mas, enfim, vamos... E aí uma outra coisa que eu achei interessante é que, assim, num primeiro momento a gente conhece os personagens pelos seus pontos de vista. Daí, cada um dos personagens tem o seu parzinho, como eu falei, e aí a gente tem a visão da pessoa. Enxerga o outro, né? E a gente consegue ver, conhecer a pessoa tanto pelo ponto de vista dela, quanto pelo ponto de vista do seu par. E esse ponto de vista bate. Só que tem muito a ver com uma certa complexidade também que se desenvolve entre ambas as partes. Quando o grupo se junta, é meio como se a gente ganhasse uma nova perspectiva sobre cada um desses personagens. Porque enquanto eu tava lendo o ponto de vista da Sora e do Tai, eu não tava vendo a Sora enquanto uma femme fatale. Enquanto essa mulher super requintada e super bonita e que chama atenção em todos os... Eu sei que ela era usada dessa forma, mas eu não tava... Essa não era a leitura que eu tava fazendo dela. Porque pelo ponto de vista, ela não passava isso. A partir do momento em que o grupo, ela encontra, né, outras pessoas. Outras 4 pessoas. E aí a gente passa a ter uma visão de grupo dela. Isso muda. Tem personagens que acabam ganhando mais uma camada por causa dessas interpretações de terceiros, assim. Então, por exemplo, o Mikael... Mikail? Acho que é Mikail. Às vezes eu acho que eu tô chamando ele de Mikael e às vezes eu tô chamando ele de Mikail. O Mikail, somente do ponto de vista do Eowyn, por exemplo, eu não tinha visto ele enquanto esse galanteador que consegue, tipo, encantar todo mundo ao seu redor. A partir do momento em que ele entra, em que o grupo encontra ele, e ele faz questão de, tipo, conversar e se interessar e interagir com todos eles, essa é uma visão que é apresentada pra gente de quem ele é. A Eri tem uma coisa legal sobre ela, porque ela parece uma personagem muito alegre, muito aberta, mas ao mesmo tempo também ela é muito vaidosa, mas na cabeça dela ela é muito preocupada com muitas coisas, né? Então a apresentação dela é assim. E os outros personagens já olham pra ela enquanto o fato de que ela pode ser uma personagem um pouco mais sorrateira do que tá acontecendo. Eu achei legal essa mudança, porque na minha cabeça eu já tinha formado uma opinião sobre cada um desses personagens e eu me vi enquanto leitora tendo que questionar essa visão, porque os outros personagens que não conheciam esses personagens ainda formularam opiniões diferentes. Já é um novo dia, ontem de noite eu já li mais um tanto. E assim, eles foram atacados por uma gangue, não tava todo mundo, mas eles foram atacados. E a Sora foi raptada. E aí, quando eles vão no plano de resgate deles, um deles vê uma outra pessoa. E é como se uma outra pessoa tivesse interferido, que não é nenhum dos 6 ali. E aí, um pouco depois, tem um outro momento onde eles encontram um espião. A Sora tá vindo, e aí o Roy tá vindo, e aí alguém atira uma faca e encontra a pessoa morta. Daí fica aquela coisa, mas era um espião. E aí, assim, esse é o momento onde eles começam a apontar dedo um pro outro. Tipo, eu sei que não foi o Roy. A Sora fala, eu sei que não foi o Roy porque eu tava olhando pra ele. Daí o Roy fala, eu sei que não é a Sora. Mas os outros, eles começam a se apontar. Daí eu fico pensando assim, pra mim, as duas pessoas suspeitas aqui são o Mikail, porque eu acho que pode ser que ele tenha alguma outra coisa oculta que ele não falou ainda, porque o simples fato, ele até conta algumas coisas pessoais dele, mas eu não sei. E o fato de que ele é o mestre dos espiões, né? Então, em teoria, se ele é um mestre, significa que existem outros. E o que garante que algum desses outros espiões também não tá acompanhando eles. Porque, assim, talvez ele seja bom, mas de repente ele não foi tão bom assim, algum outro espião tá passando informação aqui pra alguém? Não sei. Será que eles não vão chegar lá e o rei já não vai saber o que eles estão fazendo? Porque são muitas peças, né? Tipo, o mestre espião dele saiu pra dar um rolê aí. Provavelmente com uma outra missão, né? Nomeando enquanto uma outra missão. Daí ele vai, talvez o rei tenha mandado espiões atrás do seu mestre espião, porque afinal de contas o mestre espião dele era amante do irmão dele. Então, assim, existe abertura pra isso. E aí tem a Eori. A Eori, ela tá muito tranquila, muito alegre. E de vez em quando ela desaparece, assim. Ela desapareceu e disse que foi mandar uma... Ela foi mandar uma mensagem pro pai dela, né? Que ela tem essa coisa com o pai dela. E aí parece que é uma desculpa, só que depois a gente muda pro ponto de vista dela e ela confirma que ela efetivamente vai mandar uma mensagem pro pai dela. Só que não fica muito explícito quem é o pai dela. E se o pai dela talvez possa ter mandado alguém também. Ou exista um motivo mais importante pro pai dela estar envolvido com isso do que simplesmente ela voltar pras graças do pai, que é meio que isso que ela dá a entender, que ela tá cumprindo essa missão pra ela voltar pras boas graças do pai. Mas por que exatamente essa missão faria ela voltar pras boas graças do pai? Quem é o pai da Aurim? Porque sempre que ela vai falar dele, não parece que ele é, tipo, alguém super importante no contexto político aqui pra ela ser bem sucedida nessa missão, ter uma interferência no que ele
pensaria dela ou como ele vai acolher ela, estar nas graças dele. Então se eu tiver que pôr as minhas cartas em algum personagem que não esteja dizendo toda a verdade, eu poria nesses dois, tá? Porque os outros, meio que a gente já sabe um pouco sobre quais são os... Ou pelo menos eu sinto que eu já sei quais são os motivos ocultos deles. Já ficou mais claro desde o começo. E esses dois são os que eu acho mais suspeito. E eu acho impossível que nenhum deles tem alguma mutreta aqui, porque afinal de contas eles são assassinos, são ladrões, são mercenários, tipo assim, eles têm que ter alguém tem que ter um corpo escondido embaixo do tapete, não é possível. Esse sentimento de traição, de alguma coisa acontecendo, eu acho que não pode ser só um sentimento, eu acho que vai chegar um momento da história em que vai ter alguma coisa, sabe? Precisa, tipo, não pode dar tudo certo, entendeu? E aí pra dar tudo errado, ou eles não vão conseguir realizar o plano por algum motivo, ou tem um traidor entre eles, ou eles vão chegar lá e o rei já sabe que eles estão tramando esse plano, e aí por isso não vai dar certo. Esse pode ser um dos motivos de não dar certo, tem vários motivos que podem não dar certo, mas pode ser um dos motivos que não vai dar certo. Até porque morreu já o cara que ia ajudar eles, que ia apresentar a Sora pro Deus Rei, né? Pra eles ficarem no mesmo cômodo pra ela dar o beijinho nele. Então tem isso. Tem que ter alguém tem que trapacear aqui. Olha aqui, eu sabia que tinha uma treta, mas não estava imaginando que seria essa treta. A do Mikhail, achei ok. Agora a da Eri me pegou um pouco desprevenida. Porque eu tava achando que tinha alguma coisa errada com o rolê do pai dela. Mas não tava pensando, acho que em nenhum momento cruzou a minha cabeça que o pai dela era o rei, Deus Rei. Eu pensei em várias dessas possibilidades. Que ele era o pai dela não tinha cruzado na minha cabeça. Achei interessante. Eu até fiquei pensando uma hora, a hora que ela explica efetivamente o que ela faz, né? Que é o amuleto e o fato da idade dela não parecer certa, eu fiquei, ué, mas como é que ela botou a mão nesse amuleto? Em que situação ela tava numa posição de estar exatamente nesse local pra isso? Ou o que ela parecer mais velha significa pra história? Mas eu não tinha pensado que ela poderia ser filha do cara. E que ela faria parte do plano, né? Pra descobrir, né, o que tava acontecendo ali e prevenir de dar certo. Né, que era ela que era informante. Ai. E antes ela dá a deixa, né? Ela fala, eu vou ter que trair, né, o meu pai. Então foi divertido. De que a gente tava vendo a formação de um bando, que não é normalmente o que costuma acontecer, né? A gente já começa os livros com o bando formado. E no fim foi exatamente o propósito desse primeiro livro, né? E o objetivo desse Deus Rei. Formar um bando com os melhores, que acabou saindo até melhor do que ele esperava. Mas que o roubo, né, que eles têm que fazer no livro não é o objetivo final, é só uma abertura de portas. Então é realmente a formação desse bando, já que agora eles vão ter uma missão. A reflexão que a Sora tem no final do livro sobre, na verdade, o rei ter entregue, né, é um pensamento interessante. E eu acho que o próximo livro vai ser legal a gente ver como que eles vão conduzir isso. Se eles já vão abrir o jogo de cara com a irmã dele, se não, se eles vão ter que negociar alguma coisa, se eles vão manter um jogo duplo, e até como é que a própria Airi vai se comportar, como vai ficar prejudicada essa dinâmica também deles, né, se eles vão confiar nela agora ou não. Isso foi interessante, e obviamente que a relação do Mikhail com o príncipe também se altera, porque ele meio que deu uma rasteirinha ali quando ele quebra a coroa, que era o objetivo dele, porque ele tinha, assim, um pensamento que ia além esse elemento, e agora, na verdade, ele tá indo atrás de outro elemento. O meu pensamento sobre ele ter espiões funcionando, que estavam espionando ele também, de certa forma, era real. E a Eri tava informando o pai dela, mas não era do jeito que a história tava transparecendo. Esse livro, ele tem pitadas de romance, mas eu não diria que ele é uma romantasia, tá? Não diria que ele é uma romantasia, porque o foco aqui não é o romance. E o principal elemento de uma romantasia é exatamente o foco em romance. A gente tem interações românticas entre os personagens, mas isso não é o foco da história. Sei lá, seria 5% do livro. Nem sei se dá pra dizer tudo isso. Acho que a autora podia ter feito os personagens um pouco mais perversos. Eles fazem coisas ruins, eles têm históricos na vida deles, mas ao mesmo tempo, a forma gentil e ao mesmo tempo sofredora que cada
um deles se apresenta na história, meio que elimina esse pensamento na nossa cabeça, sabe? Gosto das coisas meio cinza. Acho que a autora podia até ter colocado eles mais perturbados, assim. Aqui o segundo livro tem chances de fazer isso acontecer de uma forma mais interessante até. Aqui tava muito essa coisa deles se conhecendo, e talvez neles se conhecer que passa essa sensação. Mas talvez a gente vê eles enquanto leitor, né? A gente poder presenciar esses personagens tendo que tomar decisões sob pressão, numa coisa que tá menos desenhada do que essa missão aqui, talvez proporcione que no segundo livro a autora brinque mais com isso, coloque eles fazendo coisas mais questionáveis. Eu gostei bastante desse primeiro livro, acho que foi uma boa introdução pra esse mundo. Gostei de que a gente teve a oportunidade de conhecer esse personagem, esse grupo se formando, ao invés de só já de largada já ter eles enquanto um bando, assim, né? O contexto da história poderia ter sido diferente. Então eu gostei que a autora juntou eles, mas eu acho que ela poderia ter se arriscado mais também. E também acho que facilita o livro ser muito fácil de ser lido. É um livro que eu li super rápido e que eu tava sempre curiosa pra saber qual ia ser a próxima situação. E também é um daqueles casos onde eu ia pensando assim, tá, a gente vai conhecer cada um deles separados. Eles estão fazendo parzinho. Eles vão ir na mesma direção? Vão. Quando é que eles vão se juntar? Se juntaram. Quando eu começava a me cansar ou a sentir dúvidas sobre o tempo que a gente estava demorando em cada momento do livro, a autora respondia já. Eu vou pensar um pouco mais, porque eu literalmente acabei de terminar. E aí, se eu tiver considerações finais diferentes, eu venho conversar com vocês. Na verdade, eu venho conversar com vocês porque eu preciso amarrar esse vídeo. E é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. Hoje é o dia seguinte, é o dia que eu terminei a leitura. Descobri que é pra ser uma duologia. O que parece fazer bastante sentido, levando em consideração o caminho, né, que a Sora aponta, né, no final do livro, de repente fazer um double cross ali nesse Deus Rei, mas antes disso ter que passar por toda uma outra missão para as coisas acontecerem. Eu achei esse livro muito tranquilo de ler, é muito gostosinho assim de você ficar vendo cada um dos personagens. Eu nem sou a maior fã de ficar pulando muito de pontos de vista, mas nesse caso eu acho que complementou bem a história e ajudou a gente a ter uma visão bem ampla do que estava acontecendo, porque às vezes nem em livros que tem bando assim a gente acaba tendo o ponto de vista de todos os personagens, é mais focado num ou no outro, e aqui eu acho que funcionou super bem essa dinâmica, espero que continue aí pro próximo livro. Achei legal também que teve a inclusão, né, de um outro personagem que não estava listado na sinopse enquanto um dos 5 principais aqui. Também acho que foi interessante a gente poder ver um pouquinho mais sobre cada um desses personagens usando a sua habilidade e de como eles podiam contribuir aqui pra essa missão, mesmo que as coisas não tenham saído assim como planejado. Na verdade, tudo saiu como planejado, né? Só não deu certo o resultado final porque já era esperado que eles fossem aparecer lá e fazer o que eles fizeram. Então, o passo a passo das coisas deu certo, né? O resultado é que não foi exatamente como eles estavam esperando. E realmente, assim, o final, a hora da revelação de quem é de verdade, eu acho que foi a cerejinha no bolo, assim, porque se eles tivessem conseguido, ia ser bem insatisfatório, né? Eu acho que ia ser insatisfatório, porque eu nunca quero que o livro me entregue só o que ele prometeu, sabe? Na sinopse. Hoje, cada vez mais com as histórias, precisa ter alguma virada, alguma coisa assim, especialmente quando o objetivo é tão claro no final, sabe? Precisa depor este cara aqui, este governante. Mas alguma coisa tem que acontecer ali no meio, mesmo que o resultado final vá ser depor, pra dar uma girada e dar uma animada na história. Como eu falei, foi a cereja do bolo, e acho que faz bastante sentido aqui pro andamento. É claro que tem aquela sensação de, nossa, mas agora tem que ler o próximo livro, mas eu acho que nesse caso aqui é uma sensação boa, porque o próximo livro, acho que como eu falei no último take do vlog, ele abre uma gama de outras possibilidades que vão, acho que colocar ainda mais à prova esses personagens agora numa outra situação, né? Em que meio que eles vão precisar encontrar formas de fazer a paz uns com os outros, encontrar uma confiança que foi quebrada aqui por coisas que aconteceram. A Eri, ela é tipo a mais saltitante do grupo todo, e foi ela que fez que puxou o tapete de todos eles aqui no livro. Então, como que vai ficar essa dinâmica? A gente teve uma palhinha ali, mas foi muito rápida deles só conversando enquanto eles estavam indo pro destino deles. Então eu acho que vai ser legal acompanhar essa nova dinâmica. Eu com certeza vou ler o segundo livro. E arrumei aí um novo grupo de personagens cheio das tramóias pra eu acompanhar e torcer. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo fragmentado, com várias etapas aqui. O link do livro tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você tenha assistido esse vídeo inteiro sem ter comprado o livro ainda, vai adquirir o seu. E me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu, o que você gostou. Cuidado com os spoilers, pelo amor de Deus, pra não estragar a experiência de ninguém, especialmente com a virada do final, ou se esse vídeo deixou você aí com vontade de fazer essa leitura. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aqui pra ajudar com a divulgação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!